Ó, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e encheis os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Na travessia desta pandemia, confessamos, o Espírito Santo renova a face da terra. Segundo dia da semana de Pentecostes, hoje, 14 de maio de 2021, sexta-feira. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 2. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa meditação de hoje, eu estou fundamentando em algumas obras do Leonardo Boff, as reflexões de um velho teólogo e pensador. É das Vozes do ano 2018. E também do mesmo Leonardo Boff, Cristianismo, o mínimo do mínimo. Também das Vozes, 2016. E também consultei 2 dicionários, Dicionário Crítico de Teologia das Paulinas de Loyola, o Verbete Espírito Santo e o Novo Dicionário da Bíblia, Vida Nova 1545. Em primeiro lugar, a gente vai lembrar que uma das imagens do Espírito Santo está na Bíblia. No Antigo Testamento, no verso que nós lemos, no Gênesis, o Espírito é chamado de Ruá. Ruá é uma palavra feminina, tem o sentido físico de vento ou de sopro. Tanto que, se você pegar as várias edições da Bíblia, a de Jerusalém, fala que um sopro de Deus pairava sobre as águas. A vida pastoral fala de um vento impetuoso que soprava sobre as águas. A Bíblia do peregrino fala o alento de Deus revoava sobre as águas. A Bíblia latino-americana é o Espírito de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é o que eu usei aqui, fala o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Enfim, em Gênesis capítulo 1, verso 2, temos a Ruá. O Espírito de Deus circula sobre as águas. Na Bíblia, o Espírito é referido com ou sem o artigo o Espírito. Nós vamos encontrar Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, o Consolador, sob os símbolos já conhecidos, o sopro, o vento, a pomba, o dedo de Deus, o fogo, a unção do Espírito. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar com vocês. A gente também passa para um segundo ponto que está no credo. Nós cremos que o Espírito Santo é o Senhor e fonte da vida. Geralmente a abordagem sobre o Espírito Santo ou sobre a Santíssima Trindade em categorias difíceis, filosóficas, gregas. E a teologia dominante clássica, ela parte para essa linguagem da cultura grega. É necessário, nós estamos no século XXI, pensar o Espírito Santo, e isso nos obriga a buscar outras categorias mais próximas de nós, vindas da ciência, da vida, vindas do universo. Estamos aqui no Parque do Carmo, esse lugar bonito,
Isso nos leva a uma nova maneira de falar do Espírito, não que seja errada a antiga, mas agora a maneira de falar para ser mais compreensível por nós e pelas pessoas tem esse paradigma da vida, o Espírito da vida, o movimento, o processo, a emergência do novo e do surpreendente, as relações de interdependência de todos os seres com todos, a história e o que vai acontecer, o vir a ser. A nova narrativa do universo, o ver o universo em permanente nascimento, em permanente gênese, se expandindo, se autocriando, se auto-organizando. Tudo está emergindo a partir de um fundo insondável de energia, energia aqui com letra maiúscula, energia poderosa, energia amorosa, que está antes do antes, no tempo e no espaço zero. É essa energia que sustenta a Terra, cada ser e a nós mesmos. Atravessando todo o universo de ponta a ponta de sua extensão, que não sabemos qual é. Quando recitamos esse artigo do Creio em Deus Pai, Creio no Espírito Santo, Senhor e Doador da Vida, somos levados a esse nível, a essa representação de energia, de movimento próprios do fenômeno da vida. O Espírito Santo, que na ordem da Trindade é o terceiro, Pai, Filho e Espírito Santo, faz-se o primeiro na ordem externa, na manifestação de Deus, na ordem externa da criação. Toda a Trindade baixa e entra na história, mas o primeiro a tocar as coisas criadas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, com razão, é o Espírito Criador e ordenador, aquele que pairava sobre o caos originário e a partir dele pôs em marcha todas as energias e partículas elementares que permitiram todos os seres e todas as ordens dentro da evolução. O Espírito Santo, ele é a fonte originária que alimenta, que sustenta, que atravessa, que empurra, que atrai todo o processo do nascimento do cosmos, do universo inteiro, para uma culminância, para um ponto alto ainda maior por ser realizada e revelada. Na verdade, o Espírito de Deus é um mistério, é o mistério de Deus. Para onde quer que dirijamos olhar, para o grande ou para o pequeno, para fora ou para dentro, para o alto ou para baixo, para todos os lados encontramos o mistério. Albert Einstein dizia que o homem que não tem os olhos abertos para o mistério passará pela vida sem ver nada. O mistério não é o desconhecido, mas é aquilo que nos fascina, que nos atrai para conhecer o mais e mais. E, ao mesmo tempo, causa-nos estranheza e reverência. Deus é mistério para nós e para si mesmo. Para nós, na medida que nunca acabamos de apreendê-lo, nem pelo amor, nem pela inteligência. Não que seja um mistério limite do conhecimento, mas é o ilimitado do conhecimento. É o amor que não conhece repouso. E Deus é mistério em si mesmo e para si mesmo, porque a natureza de Deus é mistério. Portanto, diante do mistério se afogam as palavras, desvalecem as imagens, morrem as referências. O que nos cabe é o silêncio desse parque, com esse som, com essas palavras que não são ditas com palavras, mas com o vento, com os pássaros, com as pessoas também. O que nos cabe é a reverência, é a adoração, a contemplação. Somos seres de completa abertura ao outro, ao mundo, ao universo e a Deus. Somos uma ponte sobre um rio sem margem, por isso somos trágicos e ao mesmo tempo bem-aventurados, porque nunca desistimos, sempre insistimos e recomeçamos na busca de um grande sol, que não conhece o ocaso, mas que incessantemente se põe, se esconde, renasce, novamente se esconde e também permanentemente nos convoca a buscá-lo. Não sem razão se diz que somos imagens e semelhanças de Deus. Somos um mistério do grande mistério e neste grande mistério de Deus como mistério. Essa é a nossa dignidade, esse é o nosso destino, é também nossa angústia, mas é sobretudo nossa realização. Caros amigos e amigas, no princípio está a comunhão. No começo não está a solidão do uno, mas a comunhão dos três. As divinas pessoas são únicas. Os únicos não são números, por isso não se somam. Eles se relacionam tão radicalmente e se entrelaçam tão completamente que emergem como um só Deus, comunhão e amor. Os três são uma única fonte, um único eterno fogo, uma única permanente explosão e implosão do ser e do vir a ser. Há um único Deus mistério se realizando eternamente na pessoa do Pai,
na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Concluímos dizendo que o Espírito dorme na pedra, sonha na flor, sente no animal, sabe que sente no homem e sente que sabe na mulher. O meu sobrinho neto uma vez perguntou para minha irmã, a Cristina, meu sobrinho neto chama Felipe, perguntou a minha irmã o seguinte: vó, por que a lua está quebrada? Uma criança. Eu convido você também a assistir um filme chamado A Dúvida. Interessante, ali o personagem principal é o vento. Isso que me explicou foi o padre Dimas, que entende muito bem de cinema. O vento que renova, que movimenta. Beethoven, ele musicou um dos salmos da Bíblia. Os céus narram a glória de Deus. Nesta manhã somos convidados a ver os sinais de Deus no cosmos, no universo, o Espírito de Deus. A vida não é utilidade, a vida é dom, a vida é contemplação. Eu queria terminar com um pequeno trecho de Ailton Krenak do Papa Francisco para a nossa meditação. Aqui do outro lado do rio há uma montanha que guarda a nossa aldeia. Hoje ela amanheceu coberta de nuvens. Caiu uma chuva e agora as nuvens estão sombreando o seu cume. Olhar para ela é um alívio imediato para todas as dores. A vida atravessa tudo. Atravessa uma pedra, a camada de ozônio, as geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme. Atravessa de norte a sul como uma brisa em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta numa dimensão imaterial. Em vez de ficarmos pensando no organismo da Terra respirando, que é muito difícil, pensemos na vida atravessando montanhas, geleiras, rios, florestas. A vida que a gente banalizou, que as pessoas nem sabem o que é e pensam que é só uma palavra. Assim como existem as palavras vento, fogo, água, as pessoas acham que pode haver a palavra vida, mas não. Vida é transcendência, está para além do dicionário, não tem uma definição. Eu não poderia falar do Espírito Santo e a criação sem lembrar o Papa Francisco, nesse belíssimo documento pós-sinodal que é a querida Amazônia. Ele dedica ao povo de Deus, mas também diz aqui a todas as pessoas de boa vontade. Nesta breve exortação, ouso humildemente formular 4 grandes sonhos que a Amazônia me inspira, diz o Papa Francisco, número 6 e 7 da querida Amazônia. Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja escutada e que a sua dignidade seja promovida. É um sonho social. Segundo, sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Um sonho cultural. Terceiro, sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho ecológico. E o quarto sonho, sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar, de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos. É um sonho eclesial. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, Ruá, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Na travessia pela pandemia, confessamos, o Espírito Santo, Ruá, renova a face da terra. Até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado
comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um.